Bom dia, meus queridos. Deus abençoe com muita paz o seu dia de hoje, de terça-feira, e com muita alegria também. Chega de tristeza, chega de sofrimento, chega de viver uma vida de sofrimento. Deus fez chegar esse vídeo até você como uma direção. Nós estamos vivendo a campanha da direção de Deus. Tivemos várias campanhas, entre elas as últimas foram a quebra de todas as trancas, né? O destravamento, depois o abrir dos caminhos e agora estamos na campanha da direção de Deus. Direção de Deus é o que todos nós precisamos. Não tem uma pessoa sequer no mundo que não precise da direção de Deus. Eu preciso, você precisa da direção de Deus, seja para sua casa, seja no seu casamento, seja nos seus negócios, seja na escola, seja na rua, seja aonde for e o que fizer, tem que se ter direção. E nada melhor do que a direção de Deus. E na Bíblia nós encontramos a direção de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia, porque daqui a pouco nós vamos colocar ela no alto da nossa cabeça. Vamos colocar a Bíblia em cima da nossa cabeça e pedir para Deus, então, direção. Olha o que aconteceu já no início. Deus já foi dando direção a determinada obras feitas pelo próprio. Assim que Deus criou, ele foi dando direção para aquelas obras criadas. Diz assim, Gênesis capítulo 1, já no início, Deus começa a dar direção. Porque tudo precisa de direção. Direção é isso aqui, ó. Olha o que realmente é a direção. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui tem um ponto final. Tem um ponto. Você pode ver que tem um ponto final. Não sei se na sua tem um ponto final. Porque entre o versículo 1 e o versículo 2, passou-se muito tempo. Você sabia disso? Do versículo 1 ao versículo 2 passou-se muito tempo. Então, aí sim, depois, né, que Deus criou os céus e a terra, diz os estudiosos que aí que entraram, né, foi nesse período que entrou, né, os dinossauros e assim vai, né? Foi onde caiu aquele terremoto que foi o próprio diabo expulso da terra. Aí entra pro segundo. Quando o diabo foi expulso do céu e caiu na terra, foi onde houve aquele grande estrondo, terremoto, aquela grande bagunça. E olha que causou 2, versículo 2, que assim, e a terra era sem forma e vazia. Deus nunca cria nada sem forma. Deus não cria nada vazio. O que causou isso foi justamente o que aconteceu quando Satanás foi expulso. Quando Satanás foi expulso do céu, quando houve aquela peleja no céu e Satanás foi expulso, aí sim, ele deixou tudo sem forma e vazio. Presta atenção. Isso aqui depois a gente vai, com o decorrer do tempo, falar mais para você. Mas olha como era importante a direção. Aí sim Deus começou a dar direção. Havia trevas sobre a face do abismo. Consegue entender? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então começou, disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus começou a criar. Começou a vir a criação de Deus. Haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, houve
essa criação, né? Então Deus começou a dar direção. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã no dia primeiro. Disse Deus: haja expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Então Deus começou a formar com direção, corretamente, aquilo que era sem forma e era vazio, aquilo que havia trevas. Deus começou a ditar direções, a colocar direções na terra. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar. Apareça a porção seca, assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Então, Deus começou a dar direção. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos, espécie cuja semente está nela sobre a terra. Assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a erva frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã, e o dia terceiro. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para a separação entre dia e noite, e seja entre eles sinais para tempos determinados, para dias e anos, e seja para iluminar a expansão dos céus, para iluminar a terra. Assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus supôs a expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi à tarde, de manhã, no dia quarto. E assim Deus começou. Então disse Deus: produz as águas abundantes, répteis, aves, viventes, voáveis sobre as faces da expansão do céu. E Deus criou grandes baleias e todo réptil e alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificar e multiplicar e encher as águas nos mares, as aves se multipliquem na terra. E foi a terra de manhã, na terra no quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gato, répteis, feras, terra conforme a sua espécie. Assim foi. Fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes, o mar, sobre as águas, sobre os gatos, sobre a terra, sobre tudo, os répteis que se movam sobre a terra. Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus criou a mulher. E assim Deus foi, né, criando, foi a criação de Deus. Depois você lê com mais calma, para o vídeo não ficar muito longo, né, para você não... Eu sei que você tem os seus compromissos, né? Mas Deus começou... Aqui chama-se direção. Deus deu direção. Direção e mais direção a cada determinada coisa neste mundo. Olha isso que Deus fez. Deus criou tudo. Nós estamos orando a um Deus criador, capaz de tudo. Capaz de criar tudo. Ele pode criar, ele pode dar uma direção certa para você. Ele conhece, Deus sabe o que vai acontecer o amanhã, o depois, porque pertence a ele, não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. Então ore a ele, para você não errar nas suas escolhas.
para você não errar nas suas decisões. Ore a Deus, fala, meu Deus, me dá uma direção, o que eu tenho que fazer, meu Pai. Eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. Não vá tomando decisão sem tomar a direção de Deus. É isso que eu quero levar você através desta campanha. Tome a direção certa para a sua vida diante da palavra de Deus. Busque direção na palavra de Deus. Vamos orar a Deus. Pega a Bíblia, coloca assim, ó, a sua Bíblia no alto da sua cabeça, por favor. Senhor Deus e Pai, nós estamos nesta campanha, meu Deus, da direção. O Senhor foi dando direção para tudo. Para a luz, para o dia. O Senhor foi dando direção nas águas, na terra, nos animais, entre o céu, a terra. O Senhor foi dando direção, deu direção para o homem, deu direção para a mulher, deu direção para tudo, meu Pai. Tudo, as árvores, cada uma tem determinadas direções, meu Pai. A hortaliça é uma, a frutífera é outra. Cada árvore, meu Deus, dá fruto segundo as suas direções. Meu Deus, tem gente me acompanhando que precisa de uma direção no casamento. Precisa de uma direção em casa, no trabalho, no comércio, para resolver algo, na faculdade, eu não sei. Fala com Deus aí onde você quer uma direção. Fala, meu Pai, o Senhor criou tudo, eu quero uma direção certa para me sair das dívidas, para me sair da miséria, para me sair do aluguel, para me sair dessa situação difícil. Me dá uma direção para mim ter um casamento bom, para mim ter uma família boa. Me dá uma direção espiritual, me guia os meus passos, minha mente, meu coração. Isso, fale com Deus. Fala aí você, isso eu estou orando por você. Mas eu quero que você fale essas palavras, pedindo direção para determinadas coisas também, o que você quer, qual a direção de Deus que você precisa. Peça e Ele te dará a direção para a sua vida. Ó, meu Pai, ilumina nossa mente com a Tua palavra e que venhamos em toda ocasião e situação, meu Pai, ter direção. Ter direção, meu Pai. É o que nós te pedimos e te apresentamos a nossa vida, meu Deus. Nós, assim, abençoamos cada pessoa. Receba a direção na sua vida. Tenha a direção de Deus para os seus negócios. Receba a direção de Deus para a sua vida. E quem crê e recebe, diga amém e graças a Deus. Amém. A direção de Deus chega até você aí agora. Amém? Deus te dá a direção. Não tem como errar com a direção de Deus. Não tem como errar com a direção de Deus. Tá bom? Serão 7 semanas. Hoje a segunda oração da direção de Deus. Deus criou os céus. Deus criou a terra com direção. E Ele vai te dar direção também. Tá bom? Deus te abençoe. Uma ótima terça-feira.